Eu ainda me falta 100 quilómetros e já tenho metade de uma bateria já à vida. Eu estava em estado mesmo quase hipotermia, mesmo a tremer muito, e vi uma casa de um falho, e entrei lá e estava lá um senhor, e ele: "Ah, não, anda, fica aqui nem pensar, tu se fores vais morrer", e realmente ele ofereceu-me casa, um sítio onde dormir, comida, roupa quente, essas coisas todas, e na verdade se eu tivesse continuado, eu acabava por morrer. Eu tenho vídeos de que eu estou a passar por uma aldeia e só se ouve: "Hi, how are you? How are you?" Aqui, ali, ao fundo, e eu basicamente, eu sempre passava por uma aldeia, estava sempre: "Hi, how are you? Hi, how are you? Hi, how are you?" E a forma simpática que eles tinham de receber foi E inacreditável. bem-vindos ao podcast Viagens a Pedal, o podcast de todos os viajantes em bicicleta. Há mapas que parecem demasiado grandes para serem atravessados de bicicleta. O continente africano é um deles. O convidado de hoje decidiu ligar a cidade do Cabo até Nairobi, sul a norte. Climas diferentes, estradas diferentes, ritmos diferentes. Um continente inteiro a desenrolar-se roda após roda. Mas há uma pequena nuance. Fez esta travessia numa bicicleta elétrica. Não apenas uma aventura geográfica, mas também uma experiência sobre mobilidade, energia e futuro. O que significa atravessar a África, dependendo de pontos de carregamento. Como é que se planeia a autonomia num território onde a infraestrutura é desigual? E o que é que muda quando a tecnologia entra na equação da aventura? Hoje vamos falar de rota, de logística, da hospitalidade africana e do que acontece quando se atravessa um continente a uma velocidade que permite ver tudo. Porque pedalar em África não é apenas deslocação, é escala, é contraste, é presença. Hoje sentamos à conversa com Daniel Rodrigues. Fica connosco para ouvir esta conversa, as suas histórias. Aproveitem já para subscrever o canal no Spotify, nas outras plataformas de podcast ou no YouTube e ativem também as notificações. Olá, Daniel, Olá, obrigado pelo convite. bem-vindo. Obrigado. Estamos a gravar aqui no showroom da BIC. Porque é que estamos aqui? Escolhi este local porque, pronto, quase o projeto começou também aqui, porque foi aqui que eu apresentei o trabalho, a ideia dessa travessia, porque, na verdade, eu não sou ciclista, eu sou fotojornalista, trabalho há muitos anos como fotojornalista, como fotógrafo, e eu fiz uma reportagem só para conceptualizar, Sim, para sim, chegar onde cheguei certo. até a BIC. Eu fiz um trabalho há muitos anos para o New York Times, do qual sou colaborador desde 2015, fotógrafo do New York Times, e em 2019 fiz um trabalho para eles, que foi acompanhar uma empresa de bicicletas, a canadiana, que se chama, chamada TDA, que organiza passeios de longo curso pelo mundo. E então, durante 15 dias, andei a acompanhar essa empresa que tinha inaugurado a rota de Casablanca até o Ghana, e a parte oeste da África, e foi aí que eu percebi que realmente, para conhecer a África, era a melhor maneira era de duas rodas, porque eu sempre tive o sonho de atravessar a África. Aliás, já fui duas vezes da Póvoa de Varzim até Guiné-Bissau e depois Mali de carro, ou seja, não era uma travessia. Pronto, já estou habituado a trabalhar, trabalho muitas vezes em África, já tenho muito conhecimento, mas percebi que realmente bicicleta acaba por ser melhor. E então, entretanto, meteu-se o Covid. Saiu uma reportagem do Ewan McGregor, que é um ator que faz de moto com mais um amigo, o Charlie. Ele já tinha feito o Long Way Around e Long Way Up, que era o caminho que eu fiz, mas ao contrário. Até que no Covid eles fizeram sobre uma moto elétrica. E eu juntei mais um. Olha, isto era interessante, era fazer, por causa das situações das alterações climáticas, na mobilidade elétrica, juntar um pouco os dois. Andei a pesquisar e descobri que a RTE era uma das maiores fabricantes e produtores de bicicletas na Europa, e que tinha acabado de lançar uma marca deles, a BIC, totalmente elétrica. Então desenhou o projeto, fazer o projeto que inicialmente era para ser de Cairo até Cape Town. Enviei e-mails, contactei várias empresas, centenas e centenas de empresas, para ter apoios, e eu sou persistente, e depois não desisto. Quando tenho uma coisa na cabeça, é difícil sair. E na altura até não consegui entrar em contato direto com a BIC, então peguei no carro, vim até aqui, literalmente até aqui a fábrica, bati aqui aquela porta. Olha, queres falar com o responsável? Não, mas não tenho uma reunião, pois, mas olha, estou aqui.
E lá o segurança chamou o diretor e os responsáveis, apresentam-me o projeto e a partir daquele dia tinha o meu primeiro parceiro e que foi, pronto, a BIC, que precisava de. Para mim era super importante que o projeto fosse totalmente português. Ou seja, quer a bicicleta, quer os parceiros, que fossem empresas portuguesas. Depois tive o apoio da EDP, do Active Bank e da Fujifilm e da Movit, que é do sistema por causa do iPad, fones, a parte de marcha informática, e tinha o projeto. Foram meses e meses a estudar a rota, como carregar, onde carregar. Antes de chegarmos aí, Peço desculpa, deixa, deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás, antes de falarmos aqui, e vamos ter tempo de falar sobre o projeto. É, voltando aqui às tuas memórias e à tua infância, provavelmente, qual é que é a tua primeira memória de uma bicicleta? A minha primeira memória de bicicleta foi uma bicicleta cor-de-rosa que eu tive, daquelas que na altura era super famosas, tinha um amortecedor atrás, tem uma marca muito desconhecida, já não me recordo da máquina, e eu recordo que havia aquela bicicleta, eu pedi à minha avó aquela bicicleta, e na altura veio de autocarro na carreira, que a gente chamava da carreira, veio da carreira de Coimbra, e eu já estava eu tenho essa memória de estar na paragem à espera da bicicleta, e chegou a bicicleta e durante muitos anos, depois tinha até o assento Em alto. fazia em L, durante uns anos tive aquela bicicleta e depois, isso é uma da primeira memória mesmo que eu tenho da bicicleta, e a segunda, e portanto, até, é memória e não memória, foi a minha principal bicicleta, uma BMX durante muitos anos, que no dia que eu fui buscá-la, caí, fui para o hospital, tive 3 dias no hospital, perdi a memória e ainda hoje não me lembro de sequer o que é que aconteceu. Mas ainda hoje a bicicleta está viva e ainda anda. Ou seja, essas são as duas memórias de infância que eu tenho de bicicleta. E antes desta travessia, qual é que era o papel que a bicicleta tinha na tua vida? Zero. Sim. Zero. Zero. Eu quando comecei com essa ideia toda de atravessar a África de bicicleta, eu nem 20 km tinha feito bicicleta, ou seja, 20 km seguido da minha vida tinha feito, ou seja, eu andava muito de bicicleta em miúdo, não, antigamente andávamos muito de bicicleta, íamos para o café, ou íamos para a escola de bicicleta, ou seja, queríamos ir visitar um colega a ir à casa dele, íamos sempre de bicicleta, mas era a única experiência que eu tinha de bicicleta, nunca mais que 20 km Então nunca tinhas viajado de bicicleta antes desta viagem? nunca. Foi a primeira vez. Mas já tinhas viajado, portanto, viagem Não, já, viajar, já, já já é. tinha E qual é viajado que é a primeira grande imenso. viagem que A primeira fazes? grande viagem que eu fiz foi da Póvoa de Varzim até Guiné-Bissau de carro, passando por 4 países. Depois da Guiné, acabei por ir para o Mali, onde tive depois retido por causa do golpe de Estado, e foi nessa viagem que eu ganhei a foto, pronto, que acabou por me dar renome e a base da minha carreira, que foi a foto que eu tirei na Guiné-Bissau, que fui premiado depois pelo World Press Photo, que é um dos maiores concursos de fotografia a nível mundial, digamos o Oscar da fotografia, e foi nessa primeira grande viagem à África, acompanhando também uma missão humanitária, que eu que fiz essa primeira experiência africana Ok, e de viajar. E a partir daí foi, ok. nunca mais parei. Já explicaste há pouco um pouco porque é que, como é que tinha surgido a ideia de ligar aqui o percurso. Agora, e porquê concretamente África? Porquê Eu tenho uma paixão por essa África memória? desde, eu acho que eu costumo dizer, e acho que é muito disso, do Rei Leão, não é? Porque cresci a ver os filmes da Disney e o Rei Leão é um dos meus filmes favoritos, e então sempre houve aquele imaginário, aquela paixão, aquela, não sei, a atração desde o filme, da vontade de ir à África, dos animais, da paisagem, dos sons, das cores, de tudo. E é uma coisa que eu não consigo explicar. E muitas vezes eu digo a muita gente, e muita gente que vai à África também consegue, acaba por conseguir perceber isso, que às vezes é um amor-ódio, no sentido que eu estou fora sem ir à África durante alguns tempos e estou doido para ir para a África, tenho saudades. Vou para lá, estou um mês, 2, 3 meses e já chega, já não consigo estar aqui. Eu preciso voltar outra vez um bocado à Europa. E depois, se calhar, volto e passado uma semana já estou novamente com saudades. Ou seja, aquele amor-ódio que eu não consigo explicar, mas eu adoro o África, é aquele continente que eu mais trabalho e visito. Ok. África com bicicleta e porquê a elétrica? Elétrico, por causa de incentivar a Elétrica, mobilidade, ok. a mobilidade elétrica, a mobilidade, porque eu queria provar que é verdade que eu reparei e todos, eu estou sempre a pensar em projetos, estou sempre a pensar Sim. em ideias e histórias, porque além de ser fotojornalista, estou sempre e fotógrafo documental, estou sempre à procura de histórias para contar. E reparei que realmente toda a gente fala das alterações climáticas, muito se diz, mas pouco se faz.
Então a minha ideia era mostrar que não é só dizer, mas também é fazer, e mostrar que se eu consigo atravessar a África de bicicleta elétrica, qualquer pessoa, quer no Porto, quer em Lisboa, quer em Londres, quer em Nova Iorque, pode deslocar-se de casa para o trabalho numa bicicleta elétrica e assim pronto, ter mais cuidado com o ambiente e estar mais alerta às alterações climáticas. Esta é a base do projeto. A ideia inicial de todo o projeto foi, e durante meses e meses de projeção pronto, de organizar o projeto, foi sempre a ideia inicial de fazer Cairo até Cape Town. Essa trajetória, porque muito porque é que oferece mais condições, mesmo em termos de estradas, do que o oeste, ou seja, é possível de fazer de Marrocos, por exemplo, de Sim, Casablanca até a África do Sul, sim, mas bicicleta acaba por ser, e elétrica, acaba por ser muito mais complicado por causa das estradas, é um percurso mais maior, ou seja, ok. Sim, e acaba por apanhar várias estações, uma delas a estação das chuvas, e por exemplo, se a começar sim, no verão no norte, e a chegar à época de chuvas, por exemplo, nos Camarões, e a bicicleta é impossível de passar. E, pronto, e mesmo em termos da logística, aquela rota é mais famosa e é melhor. E, hum, e depois é por causa dos ventos, ou seja, os ventos estão mais sim, de norte para sul, para não ter o sim, vento sim, sim. 100%. Essas foi uma das razões. E 15 dias antes, a bicicleta já estava a ir para o Egito, 15 dias antes de começar o trajeto, começou a Guerra do Sudão, as fronteiras com o Sudão fecharam, e então, à última hora, tivemos que mudar tudo, de como agora porque as logísticas para mandar uma bicicleta elétrica é super complicado, porque a bicicleta em si pode viajar no avião, mas as baterias não podem. Ou seja, tem que ir de barco, tem que ir num transporte especial. Então, toda essa logística foi super complicado, como agora mandar para a África do Sul. E tudo o que eu tinha Ok. planeado durante 4 meses, do norte a sul, tive que voltar a estudar tudo novamente, de início, e inverter a rota, pronto, e foi por causa disso que inverteu-se a rota. E falando em logística, e países, fronteiras, qual é que foi a fronteira que teve mais desafios logísticos e que marcou mais do que essa outra? Como eu conheço a África e já tenho muita experiência em África e principalmente passar fronteiras, para mim não houve assim muitos desafios, na verdade, nas fronteiras. Eu já sei as manhas todas, já sei como fazer as coisas, já sei quem me dirigir, já sei avaliar e saber o que fazer, porque a verdade, sendo uma bicicleta elétrica, supostamente muitas vezes tem que se pagar um imposto porque é considerado um veículo, não é? Como se fosse uma motorizada, uma moto. Mas havia muitas coisas que já sabia como é que funcionava e depois pesquisar muito, sabia orientar. Ou seja, na verdade não tive nenhum problema em nenhuma fronteira. Foi super tudo, mesmo tudo pacífico. A única dificuldade, a fronteira, mas que eu não tive presente, foi depois na alfândega, na África do Sul, para eu conseguir retirar a bicicleta e as baterias da alfândega. Isso sim, demorou 15 dias a resolver, mas nem sequer estava presente da fronteira, era parte da alfândega. Ok. Então, se pensarmos aqui no troços, os vários troços que fizeste, qual é que é o troço mais marcante? Aquele que te repete? Namíbia. Namíbia foi um dos mais desafiadores. Foi primeiro a estrada de terra. Há quem faça pela estrada de Alcatrão, digamos, pela Sim, nacional, que é mais por fora. Eu resolvi fazer, já que é para ser desafiante, resolvi fazer mesmo pela estrada de terra e da areia. Foram 710 quilómetros pela areia, pelo deserto, e sempre, ou seja, foi bom, mas foi horrível nesse aspecto. Mas a Namíbia é um país calmo, um país lindíssimo, e 10 em 10 quilómetros as coisas a paisagem muda. E o facto de 10 em 10 quilómetros a paisagem mudar acaba por ser um pouco mais o incentivo que eu tinha, seja, era uma coisa nova sim, todos os dias, todas as horas era uma paisagem nova. Que não foi o caso do Botsuana. O Botsuana, eu dei por mim mesmo dedo com abaixo, a chorar, porque eram quilómetros e quilómetros de retas, com o vento de frente, e sempre, sempre, sempre a mesma paisagem, durante dias e dias. E chega um ponto, uma pessoa acaba por ceder, não é? Porque eu estava sozinho, e estou habituado a estar sozinho, eu estou habituado a viajar sozinho. Mas a verdade é que da bicicleta, um dia uma pessoa pensa sobre a sua vida, 2 dias já pensou quase tudo, o terceiro dia já refez toda a sua vida, ao quarto dia, o que é que eu vou pensar? Outra vez, ou seja, ali uma roda a nível psicológico foi mesmo muito complicado. Que eu tinha ideia que ia ser muito mais complicado a nível físico, e foi completamente o contrário, foi a nível psicológico.
E qual é a diferença? Tu dizes que viajas também sozinho. Quando vais sozinho é por ser em bicicleta, por estás muito tempo ou nunca tiveste tanto tempo. Não, vou sozinho, já fiz, por exemplo, uma das reportagens que eu fiz para o New York Times em Moçambique de Malawi, tive 3 meses, a fazer reportagem e tive sozinho, ou seja, não é a Porque é ques que é diferente é de porque estamos a serviço? é o esforço, uma pessoa está mais cansada, não é? Acaba por estar mais cansada e depois são muitas horas realmente sozinho, porque quando eu estou sozinho a viajar ou em trabalho, acabo sempre por ter contacto com pessoas, ou seja, eu posso estar sozinho no sentido de não tenho nenhum amigo, ou, por exemplo, quando caso da Ucrânia, que eu fui com o Rui Faria, estávamos os 2, ou seja, mesmo nos momentos mortos em que não tínhamos ninguém ao nosso lado, estávamos os 2 a fazer companhia um ao outro. E ali não, ali eu estava completamente sozinho durante horas, horas, e naqueles dias em que era preciso montar a tenda, era não só estar sozinho durante o dia, mas depois à noite montar a tenda e estar sozinho na tenda, depois acordar outra vez sozinho. São muitas horas assim. E o resto da rota, portanto, Botsuana, depois a partir daí, por onde é que Fiz continuaste? Botsuana, Botsuana fui Zimbábue, Zimbábue, Zâmbia, Zâmbia fui até o Vitória Malawi, Falls, não é? a Vitória Falls, exatamente. Zâmbia foi, eu fiz 4.200 quilómetros sem nenhum furo, e foi na Zâmbia no dia 1 de agosto, não me recordo, 1 de agosto, que passei a ponte da Vitória Falsa. O que eu fazia, assim, depois chegava a uma fronteira, não é? Dava o passaporte, passava a fronteira e depois a primeira coisa que eu fazia era comprar um SIM card que era para ter internet e rede. E enquanto eu estava na Zâmbia, enquanto eu estava a fazer o cartão SIM, a bicicleta estava cá fora, veio um senhor pedir-me pela roda. Dá-me a tua roda. E eu, não dou. Dá-me a tua roda. E eu, não dou. Eu, não dá. Eu, mas porquê queres a minha roda? A minha roda, o tamanho, nem sequer é igual à tua bicicleta. Eu, mas eu quero a tua roda. Sim, também, mas eu não dou. E o senhor levou a mal, e enquanto eu estava distraído, ele tirou-me o líquido e tudo da roda, e a partir daí foram furos constantes, mas tive quase 1.200 quilómetros sem nenhum furo, sem problemas nenhuns, e pronto, a partir daí comecei a ter furos até conseguir arranjar o líquido para pôr em Lilongwe, não, Lusaka, consegui arranjar e aí já foi melhor. Mas depois da Zâmbia foi Malawi, Malawi, Tanzânia. Tanzânia, depois fui até o Ruanda fotografar um projeto na fronteira com a Tanzânia, um campo refugiado, que era um projeto que a EDP tinha lá, então fui lá durante uma semana, pelo caminho, o trajeto eu ia fotografando projetos que a EDP tinha, e ainda tem em África, então ia fotografando e ia documentando que era para eles, era uma parte do acordo, era essa. E depois do Ruanda, pronto, volto outra vez à Tanzânia. Tanzânia, fui até o Quênia e, infelizmente, por causa da guerra do Sudão, a Etiópia estavam a pedir a 7.500 € para poder entrar. E depois, como foi numa época muito má, em que era proibido andar sozinho de bicicleta na Etiópia, então só haviam das 8 às 10 da manhã, se não estou em erro, e depois tinha que ser de autocarro. Ou seja, não fazia sentido pagar 7.500 € e fazer o resto do autocarro só para ver que eu andei mais 600 quilómetros. E foi uma decisão difícil, muito difícil, porque quem me conhece sabe que quando ponho uma coisa na cabeça não desisto e gosto de chegar até ao fim. E foi das poucas coisas que eu não consegui chegar até ao fim, foi ter acabado, ter chegado ao Cairo, mas são decisões que não foi por causa de mim, não é? A guerra não consigo controlar as pessoas, não é? Então, se alguém quisesse fazer esta parte desta rota, que segmento é que dizias que era imperdível? A Namíbia. Namíbia. Namíbia e na E esse verdade, trouxe fizeste ou eventualmente não, gostavas de seguir? toda a Namíbia, toda a Namíbia. A África do Sul tive tempo porque eu apanhei sempre chuva, ou seja, para mim a África do Sul foram 10 dias debaixo de chuva, por isso não foi muito agradável nesse sentido. E se calhar aconselhava também a Zâmbia, porque a partir da Zâmbia, sabemos que pronto, depois há aquele clichê e que acontece, de facto, de muitas pessoas são formatados, são muitas crianças, não fazem a mínima ideia do que estão a pedir, mas vem uma pessoa de cor branca, então give me money, uma coisa normal, habitual. As crianças, coitadas, elas nem sequer sabem o que estão a pedir. E na Zâmbia, isso só aconteceu a partir do Malawi. E na Zâmbia, é ao contrário, na Zâmbia, sempre que eu passava por uma aldeia, é Ai, how are you? How are you? Eu tenho vídeos de que eu estou a passar por uma aldeia e só se ouve Ai, how are you? How are you? Aqui, ali, ao fundo. E eu, basicamente, eu sempre passava por uma aldeia, estava sempre Ai, how are you?
"Hi, how are you? Hey, how are you?" E a forma simpática que eles tinham de receber foi E ao inacreditável. fim de muito tempo, com as aldeias todas a pedirem-te, não começa a cansar ou não? Começa e depois a parte física também acaba por cansar, não é? Porque são muitos dias, são meses e meses a pedalar e chegas a um ponto que também estás cansado, não é? E claro que cansa, há dias melhores, há dias piores, mas também já estou habituado, ou seja, já é uma coisa que já há 15 anos faço isso, ou seja, já não é uma coisa Mas a nova. questão do físico é nova, não é? É Essa foi uma nova, sim, variável nova. sim, E o sim. que é que fazias? Paravas a cada X dias ou Eu não? parava andava 4 dias, 4 5 dias, parava 1 ou 2 dias. Em cidades grandes parava 2 dias e ficava sempre em hotéis melhores, vá. O resto era ou guest house ou era a tenda. Mas quando chegava às capitais, principalmente, arranjava um mecânico para fazer a limpeza, para fazer a inspeção da bicicleta, e depois tinha peças que eu tinha levado daqui, porque era um protótipo na altura, não é? Ou seja, não havia nem sequer peças em nenhum lado do mundo, só aqui na Bica que Sim. uma pessoa conseguia arranjar. E pronto, havia uma inspeção que eu pedia para fazer, mudava as correias, as pastilhas, via se estava tudo bem, descansava um bocado o corpo. Depois também estava a escrever crónicas para a SIC, ou seja, tinha que nesses dias também sentar-me, editar as fotografias, os vídeos, e escrever, para poder depois enviar para a redação para eles publicarem. E, e o descanso mental também era importante, também isolava-me um bocadinho aqueles dois Sim. dias para isso. Quase era férias das férias. Exatamente. Nunca foi férias. As pessoas têm Essa ideia, palavra das é a viagens. ideia do pessoal Viajar que é férias. viaja, Sim, principalmente férias. nós, Sim, fotojornalistas, que acabamos por viajar sim. muito, acabamos por viajar, mas é de férias. É de férias, eu não acordo às 5 da manhã e não ando 20 quilómetros sempre a fotografar com peso às costas, não é? Acaba por ser diferente. Férias da viagem. Exatamente. Férias do trabalho. Olha, o que é que muda numa travessia continental quando se opta por levar uma bicicleta elétrica? Muda muita coisa. Primeiro, a logística é terrível, terrível, porque a bicicleta elétrica, a parte da bateria se fosse uma bicicleta convencional, ela vinha comigo no avião, eu saí do aeroporto, estava feito. Sim. Nesse aspecto, não. Temos alfândega, falar com polícia, falar com depois transportadoras, depois certas transportadoras não se querem arriscar, então não querem. Foi uma complicação, quer aqui na BIC, quer depois na alfândega e tudo, no sentido de conseguirmos, como vamos conseguir levar as coisas para o local, principalmente as baterias. Ou seja, a bicicleta pode ir no avião, mas as baterias, como é que vamos levá-las? Como é que vamos entregá-las? E assim levei 2 baterias, ou seja, não era só uma, eram 2 baterias, que havia situações que eu sabia que ia estar à volta de 150 quilómetros sem sequer conseguir carregar, ou seja, tinha que gerir esse aspecto. E então logística Como é que gerias era os carregamentos? Se tentavas, era eu achavas que ias tinha mais ou foram menos? meses foram meses e meses de preparação, ou seja, sabia exatamente onde eu podia carregar, se havia ali um café, se havia ali uma loja, se havia ali uma casa, ou seja, se eu te mostrar o meu mapa, tu em cada 5 quilómetros tem pontos e tem um Excel gigante com tudo explicado, ou seja, eu E bateu certo? tudo certo, tudo certo. Tenho onde pôr a tenda, sítios seguros, onde carregar, ah, quem vê todo o planeamento que eu fiz e o meu mapa e o meu Excel fica parvo, como é que é possível, pronto, fazer aquela. Mas eu queria estar preparado. Eu também já sou assim, já gosto mesmo em viagens normais, já gosto de ter essa preparação e ter essas coisas todas direitinhas. Então, e ainda mais. Mas a verdade é que muita gente pensa que, quando eu digo que eu atravessei a África e de bicicleta elétrica, as pessoas tendem a desvalorizar a travessia. Porque, isto de bicicleta elétrica, isso de bicicleta elétrica qualquer um faz. E as pessoas não têm consciência que, na verdade, é completamente o oposto. No sentido que, se eu fosse. Houve muitos dias que eu preferia que fosse uma bicicleta convencional, por causa muito de gerir a bateria. O que é que acontece? Havia dias que eu estava a 120 km, 130 km ou 150 km, sabia que eu não ia conseguir carregar. Ou seja, por exemplo, no meio na Namíbia do deserto. Não havia nem sequer um ponto de carregamento numa casa, um restaurante, nada onde eu pudesse carregar. Eu tinha que gerir as baterias. Ou seja, muitas vezes, quando eu estava numa reta ou não havia muita inclinação, eu desligava o motor da bicicleta, que era para poder poupar, que quando houvesse uma subida, eu podia ligar o motor e dar uma assistência nessa subida. Ah, e quando uma pessoa desliga o motor elétrico da bicicleta, o motor é dentro, é no pedal. Portanto, a tração é 3 vezes maior. Ou seja, em vez de estar a puxar uma bicicleta, é como se estivesse a puxar 3 vezes a bicicleta.
Não esquecer que eu levava 62 quilos, mais o meu peso, e a própria bicicleta pesa acho que 80 quilos, eu já não sei. É uma coisa que eu fazia muitas vezes pelo caminho, é pedir às pessoas para conseguir levantar a bicicleta e ninguém conseguia levantar a bicicleta com o peso. Então, na verdade, muitos quilómetros que eu fiz, eh, o esforço era 3 vezes maior que uma bicicleta convencional. E as pessoas acabam por não saber isso, como é, pronto, é informação que não chega às pessoas, e foi muito difícil nesse aspecto. O que a bicicleta elétrica faz é não tira a dificuldade, muda o tipo de dificuldade. Sim, é tração, ou seja, a tração que cria no motor no pedal, acabas é horrível. Se quiseres depois a seguir até dar uma volta nessa bicicleta e vês a diferença, e sem peso, sem nada, com o motor ligado e com o motor desligado, tu vais ver a diferença que tens que puxar, o esforço é muito maior. E curiosidade que a bicicleta elétrica levantava nas pessoas. Muita, muita. Sabia que muitas vezes as pessoas não davam por ela, porque é uma bicicleta, o que eu levei foi esta aqui, que está aqui ao lado, que é 850 trekking, e ao longe, e depois com as malas e tudo, as pessoas não conseguiam perceber que era uma bicicleta elétrica. Era mais a curiosidade, é que estás aqui a fazer de bicicleta? Muitas vezes, quando eu estava aqui ao meio do nada, o que é que estás aqui a fazer? E eu vou para o Cairo. Para o Egito? Eu disse, não, tu és doido. Estás a mentir? Eu, não, estou a falar a sério. E as pessoas não se acreditavam mais nesse aspecto, não propriamente ser uma bicicleta elétrica. E quando era, as pessoas ficavam com perguntas: como é que é possível? Se ela anda sozinha, se ela não anda, como é que eu faço para carregar? Havia sempre muito essa curiosidade de como fazer o carregamento e onde carregar. E eu, na verdade, eu nunca tive ninguém a dizer que não. Ou seja, eu chegava a uma casa, olha, eu preciso carregar aqui a minha bicicleta elétrica, estou sem bateria, posso ligar a uma ficha? Ok, ou a uma loja, em qualquer sítio, até painéis solares, eu cheguei a carregar. Eu cheguei a carregar de uma pessoa que andava a roubar eletricidade de um poste para poder carregar a sua caravana e ele, eu roubo para ti também, não te preocupes. E então carreguei através de eletricidade roubada num poste numa caravana abandonada. Em África, o improviso é mais importante do que o planeamento. Por exemplo, E aprendeste a confiar mais no improviso. sim, mas isso já é uma coisa já. Porque Somos apesar do portugueses. planeamento, apesar do planeamento como estavas a falar. Mas somos portugueses. Nós, para improvisar e para arranjar soluções, somos os melhores a nível mundial, na minha opinião. Mas eu sabia que isso podia acontecer, também já estou habituado no meu trabalho. E houve muita coisa que tivemos que improvisar. Por exemplo, a bicicleta só pode levar até 27 quilos. Eu levava 62. Muitas vezes os parafusos do rei Sim. partiam, por causa do peso e por causa da terminação partiam. Como é que eu fazia? Muitas vezes era, como partia ao meio, chegava alguém, olha, com coisa de soldar, soldávamos um ferro ao parafuso para tirar o parafuso partido. E depois punhamos outro parafuso e soldávamos. Ou depois que o peso da bicicleta ia abaixo, então o que é que eu fiz? Olha, coisas todas inventadas por lá. Um buraquinho aqui, vais pegar num fio, um ferro, pôr, ela veio toda quitada de lá. E isso era tudo na altura com eles, tudo se resolve, a verdade, em África tudo se resolve, mesmo que não tenha uma peça, não se preocupe, a gente arranja-se e resolve-se e arranja-se Pronto. Então, a mobilidade elétrica dificultou mais? mais. Ou ficou Mais, né, atenção, mais por causa das sim, condições da África? da África. Aqui na Europa, ou em condições normais, facilita, como é óbvio. E depois, como eu levava material fotográfico, levava câmaras, levava computador, levava as peças todas a dobrar, só em peso era uma coisa enorme, não é? Ou seja, tinha que pensar muito bem nisso e isso dificulta, como é óbvio. Se eu fosse, por exemplo, só com bicicleta em si, sem o peso todo que eu levei, ou, aliás, basta retirar todas as peças suplentes que eu levei, tinha sido muito mais fácil. E pode-se dizer, apesar desse esforço todo, que foi uma viagem sustentável Sim, em pode, África, sem apesar dúvida. de todo. Se eu conseguir fazer 6.673 quilómetros por África, pela areia, pela terra, por estradas más, por tudo, atravessar zonas com elefantes, com animais, com tudo possível e imaginável, dias sem ver nem sequer uma pessoa, qualquer pessoa pode andar numa bicicleta elétrica. E se fizesses novamente a mesma viagem, voltavas a levar uma elétrica? Sim. É a prova. É, Pergunta saudável, sim, sim. definitiva. Eh, Mas sim, porque toda essa gestão até é engraçada de saber gerir, de pensar, isso também tem a ver com personalidade. E é muito verdade que muitas vezes sofria quando desligado, quando tinha o motor desligado, mas numa subida dá jeito. Não posso também enganar ninguém, e a verdade é que eu preferia sofrer numa linha reta, num plano, não é? Num plano
sem ser inclinado, mas quando se sabia que ia apanhar 1 quilómetro de subida com 45 graus, não é, como se diz, Declinação? de inclinação, eh, tinha a ajuda da assistida da bicicleta, isso é, como é óbvio, é um bónus, não é? E ao atravessar a África com uma bicicleta elétrica, tu sentias que estavas a viver no futuro ou era um contraste com o presente? Que acaso no meio daquelas aldeias sem nada e de Um repente paradoxo, um porque paradoxo da. acaba por é o futuro, mas o que é que acontece? Estás no futuro, estás numa bicicleta elétrica, que eu penso que seja o futuro e cada vez mais vai haver pessoas a adquirir bicicletas elétricas, porque tu podes fazer exercício, mas com muito menos esforço, se não falando, penso todo o extra se fosse normal. Ah, e acaba por ajudar e ser bom nesse aspecto. E depois passavas às vezes por situações em que tu vias mulheres a andarem quilómetros que ir buscar água potável, ou zonas que não havia eletricidade, que era uma casa em palha, e estava eu aí com uma bicicleta toda futurista, elétrica, a passar pelo aquele cenário, não é? Acaba por ser paradoxal. Um paradoxo da. No fundo, se calhar este conceito de mobilidade sustentável aqui na Europa faz sentido, se calhar em África. Sim, mas atenção cá, por exemplo, há muitos Nairobi, por exemplo, que já têm bicicletas elétricas. Ou seja, as grandes cidades em África, já esse conceito, está a chegar esse conceito de bicicletas elétricas. E ainda bem. E as pessoas que olhavam e que percebiam que era uma bicicleta elétrica, isto era, o impacto era positivo, eles encaravam isto é um luxo de um, não deu para perceber, de um branco que está aqui a passear de. Estar a passear em África, sendo branco, logo muitas vezes é logo um Sim. luxo, não é? Tem essa ideia, infelizmente. É compreensível, mas acontece. Mas sim, o fato de ser elétrico, depois, como às vezes as pessoas, quando notavam que era elétrico, pensavam que era uma moto, logo era uma bicicleta ainda mais luxuosa, porque parece uma moto. E depois eu instalei, era engraçado, que quando as pessoas compravam em supermercados, comprar água, qualquer coisa para cozinhar, e eu instalei um alarme escondido na bicicleta. Então bastava uma pessoa tocar um bocado na bicicleta e ela tocava, como se fosse um carro, pi, 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 pi. E então muitas vezes eu estava no supermercado e ouvia o pi, pi, pi. Ela alguém, então eu vinha logo cá fora e as pessoas olhavam assim, mas como é que isso funciona? Tipo, admirados, e a tentar perceber qual era a logística dessa bicicleta. Eles perguntavam, mas como é que tu carregas? Como é que tu fazes? É fácil carregar? Aquelas perguntas habituais. E desta experiência que tiveste enorme, desta travessia continental, como é que tu vês as grandes viagens no futuro, daqui a 20 anos? Vão ser mais tecnológicas ainda ou vamos querer ser mais minimalistas? Eu acho que vai haver uma mistura. É como na fotografia. Na fotografia hoje em dia temos digital, temos câmaras e temos qualidade de imagem fotográfica inacreditável. Temos câmaras que quase que o autofocus é com inteligência artificial, que é sozinho, não é? Mas também temos o analógico, que já acabou há muitos anos, e cada vez mais está a voltar outra vez as pessoas a fotografarem com o analógico, ou seja, há aquela mistura do digital, mas também o analógico é interessante. É tão interessante que muitas marcas profissionais como a Fujifilm acaba por ter máquinas fotográficas digitais, mas visualmente parecem analógico e têm filtros que fazem parecer fotografias analógicas. E acho que essa mistura vai sempre acontecer em tudo. E no caso da bicicleta, é a mesma coisa. Vai haver pessoas que, se calhar, vão preferir bicicletas elétricas, porque é mais fácil, o esforço físico é menor, e há pessoas mais puristas que vão sempre preferir uma bicicleta mais convencional. Somos 8 bilhões de pessoas no mundo, não é? Ou seja, vai haver um pouco de tudo. Ok. Agora, pegando em África, o que é que a África tem que só se percebe quando se está a pedalar? Portanto, sei lá, é difícil, é uma pergunta difícil. Tem a ver com os difíceis. Eh, em- Acho que é único. Eu acho que só as pessoas que realmente lá vão, mesmo a África pura, conseguem perceber a simpatia. É um povo que tem um furo. Aconteceu muitas vezes, eu tenho um furo. Eu, se estivesse aqui em Portugal, no mundo ocidental, estivesse na estrada, no meio do nada, e tivesse um furo, se passassem 10 caminhões ou 10 carros, se calhar um parava. Diria, se calhar.
calhar já estou a ser simpático. Em África, no meio do nada, tenho um furo, qualquer pessoa, qualquer caminhão, qualquer carro vai parar para perguntar se eu quero ajuda e arranja solução para nos ajudar. Isso mostra que quando menos tens, mais tens para oferecer, seja ver. E é uma coisa que tu consegues perceber em África, e bicicleta ainda mais, como eu dizia, muitas vezes não havia água potável. Mas se não tivesse água, e se elas tivessem água potável, e se as pessoas soubessem que era a única água que elas tinham daquele dia, preferiam dar-me a mim do que serem elas próprias a beber. E isso é uma coisa muito africana, que é uma coisa que na Europa e no mundo ocidental não acontece. É verdade. E sentiste diferenças entre as Áfricas, entre a África do Sul e Cara, depois mais a África mais A África do oriental? Sul e a Namíbia é muito ocidental. É muito, embora a paisagem da Namíbia seja única, é um deserto, mas é muito ocidentalizado. Botsuana já começa a parte mais animal, ou seja, mais a África mesmo, mas com a aparição de girafas, dos elefantes, das zebras, ou seja, em termos de parte animal, de vida animal, aparece mais na Zâmbia, e depois acho que consegues mesmo ver que entras na África a partir da Zâmbia quando começas, por exemplo, a ter comida de rua, ou seja, pessoas, bancas a venderem fruta, mercados na rua, junto à estrada, muito mais movimentação, muito mais pessoas na rua, e isso começa-se a partir da Zâmbia. E depois a partir daí acaba por ser até Nairobi, sempre igual. Deixa de cozinhar a partir da Zâmbia, na verdade. Porque qualquer sítio que eu passava, havia sempre alguém na rua a vender um chicken, um frango, qualquer coisa. E houve alguma África invisível que te surpreendeu? Surpreendeu, surpreendeu uma coisa, é invisível que as pessoas não têm consciência que a África é assim, que isso acontece. Como disse, foram milhares de quilómetros que eu passei, não é? Que eu pedalei. E passei por centenas de aldeias, e digo centenas de aldeias, em que as casas eram uma casa de palha, não é? Que não havia eletricidade, não havia água potável, tinha que andar quilómetros à procura para ir buscar a um poço comunitário de água potável. E é uma coisa impressionante, é que todas as pessoas têm um telemóvel, um smartphone com um Facebook. Isso para mim é inacreditável, uma pessoa que não consegue se ver, mas está lá, que é a presença das redes sociais, no meio do nada, as pessoas podem não ter eletricidade, podem não ter uma casa, um tijolo, não é, quatro paredes, mas têm um smartphone, está bem, um smartphone de pouca qualidade, mas não deixa de ser um smartphone com um Facebook. Isso para mim foi inacreditável ver isso. E o que acontece, que a nível profissional acabou por ser muito mais difícil, porque eu, quando comecei a viajar por África, quando comecei a surfar em África, não havia problema de tirar fotografias. Não havia, não havia aquela coisa problemática de estar a tirar fotografias. Hoje em dia, uma pessoa está ao meio do nada, está a tirar uma fotografia numa aldeia em que no raio de 40 quilómetros não há nada à volta e chegas, sais da bicicleta e tiras uma fotografia, a pessoa, mas porquê estás a tirar fotografias? Tem toda a razão, atenção, tem toda a razão. Mas porquê estás a tirar fotografias? Depois vais publicar no Facebook ou vais vendê-la e eu fico aqui. E é verdade, atenção, é totalmente legítimo, é verdade. Mas não estava à espera de uma resposta dessas, ou de uma atitude dessas, no meio do nada, uma pessoa vive numa E casa de como é que palha. isso muda o teu trabalho? Como é que tu geres? Primeiro, acabei por viver muito mais do que seria de esperar, porque muitas vezes vou para fotografar e então acabo por não viver realmente a vida a nível fotográfico, não é? Mas pessoalmente não ponho a câmera de lado e estou a viver a situação. Isso fez com que muitas vezes eu estava cansado, também não queria ter essa conversa porque estás a tirar fotografias, não queria chatear, então até podia ter a câmera ao ombro, mas não tirava fotografias. E acabava por conhecer mais as pessoas, por conviver mais com as pessoas, do que propriamente se eu estivesse a fotografar. Isso até foi bom essa experiência. Ok. Encontraste novas camadas em África que não tinhas ainda até agora, por causa sequer do contexto da bicicleta onde Foi o que foste? eu vi, Ou não foi muito mais diferente não do que foi muito esperado? mais diferente daquilo que eu já conhecia, que já tinha vivido em África. Como já tinha atravessado a África duas vezes de carro, a África até Guiné. Já tinha feito Moçambique e Malawi a boleia. Durante 3 meses andei a boleia por Moçambique e pelo Malawi. Já tinha andado no comboio da Mauritânia, no comboio de ferro. Santo Tomé, já fiz tanta coisa em África, ou seja,
foi mais uma, na verdade. Ok. E aqui um ponto que há sempre que é a segurança. Pensaste muito ou como já tens esse Não, não, conceito? não, só aconteceu um episódio lá, mas é um episódio que aconteceu lá, pronto, que é infeliz, um episódio infeliz, mas que é mais provável acontecer aqui na Europa do que lá. Pronto. Só isso. Roubaram o telefone, porque eu estava para ir em Nairobi, estava para levar a bicicleta para o mecânico para desmontá-la, para pôr dentro da caixa, para mandá-la no avião, já não tinha malas, já não tinha nada. E só tinha o telemóvel para me indicar o caminho até o mecânico. E, claro, como é óbvio, em Nairobi, uma das maiores cidades africanas, um branco sozinho, uma bicicleta com um iPhone o vermelho ali a sobressair. Houve duas pessoas de moto, uma delas agarrou-me o braço e a outra puxou-me o iPhone e pronto. Foi a única coisa que me aconteceu. Mas isso podia acontecer muito bem aqui, em Lisboa, em Londres. Olha, Londres está a ter um problema enorme das pessoas estarem ao telefone numa paragem e passar alguém e roubar o telefone. Ou seja, é uma situação que aconteceu que podia acontecer em qualquer lugar do mundo. De resto, nunca me senti em segurança. Nunca. Ok. É importante passar essa mensagem que as pessoas têm sempre Não, a ideia. e isso é uma mensagem errada que as pessoas têm da África. E é como eu digo a todas elas, as pessoas têm uma ideia completamente errada da África, querem termos segurança, querem termos de ajuda, não é? Que o que estava a dizer há um bocado. Aqui em Portugal, se tivesse um furo e passassem 10 carros, paravam um. Isso se calhar nem sequer parava. Em África, passa 10 carros, os 10 carros vão parar para te ajudar. E aqui isso não acontece. É essa ideia errada da África. Essa ideia é os mídia ou é simplesmente um boato que vai passando? É, a sociedade infelizmente já tem enraizado na sociedade e já é uma coisa já vem de há uns anos atrás, e a parte da colonialização e essas coisas. E pronto, infelizmente isso acho que vai demorar ainda umas décadas essa ideia, essa coisa que está enraizada na sociedade a mudar. Acho que isso vai acabar vai acontecer, se calhar, mas vai demorar muitos anos. A única solução é as pessoas irem lá, Ainda vai ver ouvir com os seus próprios olhos. e acreditarem no que vamos aqui dizendo. E atenção, ir não é ir para um resort e ficar num resort, é ir mesmo às ruas e conviver e falar com as pessoas. E qual é que era? Falaste há pouco, falamos um pouco a reação das pessoas com a bicicleta mas com o próprio um branco a viajar de bicicleta, além de ser elétrica. Que tipos de reações, houve algumas que te lembres e que tenham sido assim As curiosas? reações que eu posso me lembrar é sempre a dizer que eu era o irmão Cristiano Ronaldo. Aliás, já tenho uma compilação de vídeos, isso é uma coisa habitual minha, em muitas viagens acabo por ainda com o Rui na Ucrânia, muitas vezes nós usávamos a dizer o Cristiano Ronaldo, que em todo o mundo acaba por ser o nosso passaporte, e muitas vezes era dizer que eu era o irmão do Cristiano Ronaldo, mas o irmão pobre, que não tem dinheiro. Depois as pessoas começavam logo a pedir dinheiro. E dizer, não, não, mas sou o irmão pobre. E pronto, isso ajudava muito. E eu tenho uma compilação da viagem da África que dizia que era o irmão do Cristiano Ronaldo. E ele, não, 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 sou. Mas olha aí, depois eu fazia assim, sim. E depois, como eu estava com uma 360, sempre a filmar tudo, eu tenho várias imagens das pessoas, a reação delas, tipo, realmente tu és parecido, és mesmo o irmão. E então brincava muitas vezes com isso. E tens assim alguns gestos simples que te recordes deste tipo de gestos? Houve um muito que ficou e foi uma experiência inacreditável e acho que até foi uma das crónicas mais lidas da viagem, que na Namíbia eu apanhei neve e tempestade. E houve ali uma decisão que estava eu num hotel e estava um brasileiro que estava numa moto. E aí estávamos a ver o tempo e a minha está prevista uma tempestade muito forte. Será que vamos? Porque era um trajeto de 140 quilómetros, acho que foi 140, 142 quilómetros e não havia nada. Só havia duas farms, duas casas. Pá, vamos, não vamos. Se ela estava de moto, ela fazia aquilo em 2 horas. Eu estava de bicicleta, demorava 2 ou 3 dias a fazer, não é? E ela, não vai chover, não vai. Então ela foi, né? E eu fui de bicicleta. Comecei a arrancar, a pedalar, ainda estava sol quando eu comecei a pedalar, sem mais nem menos vejo um arco-íris e tudo escuro atrás, começa aqui chuva, mas uma chuva. Cheguei a um ponto que eu estava completamente gelado, a entrar em estado de hipotermia, mas completamente gelado. E como eu estava cansado, tinha ligado o motor normal, ou seja, estava em eco, liguei normal, que consome mais, já estava a ver a bateria descer,
Eu ainda me falta 100 quilómetros e já tenho metade de uma bateria já à vida. Eu estava em estado mesmo quase hipotermia, mesmo a tremer muito, e vi uma casa de um pai, e entrei lá e estava lá um senhor, e ele: "Ah, não, anda, fica aqui nem pensar, tu se fores vais morrer", e realmente ele ofereceu-me casa, um sítio onde dormir, comida, roupa quente, essas coisas todas, e na verdade se eu tivesse continuado, eu acabava por morrer, na tenda, em estado de hipotermia, que durante 3 dias, ou 2 dias vá, chegou a nevar, temperaturas negativas, e eu estava completamente encharcado. E ia ficar sem bateria ali no meio do nada. Ou seja, ela era a última casa até a próxima civilização. E pronto, ou seja, ele podia dizer que não, não. E durante 2 dias estivemos na cozinha dele, a falar sobre a vida, de tudo e mais alguma coisa. Contei coisas que eu acho que nunca na vida pensava que iria contar a uma pessoa desconhecida, não é? Mas na verdade que era, passou a uma pessoa desconhecida, a uma pessoa amiga, e foi fantástico aquela atitude dele, que ele não era sequer obrigado a dar comida ou a dar uma cama onde ficar. Só os protege alguns audazes. É verdade. E houve algum momento, ou vários momentos, em que pensaste desistir? Este do Botsuana, do Botsuana até foi engraçado, até foi, eu estava, não consigo, vento, andar, parei, na altura fumava, então parei para fumar um cigarro, não consigo, até que apareceram as pessoas, aí ok, 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 just tired, só estou cansado, não sei o quê. Então onde é que tu és? É Portugal. Nós também somos portugueses. Eu, a sério. Ou aqui tinha que ser português. Mas a verdade, depois deu-me ânimo, mas aquele dia foi complicado. Foi complicado porque como, foram dias sempre a mesma paisagem. Não gostei muito das pessoas do Botsuana, eram mais frias, mais carrancudas, pelo menos na parte mais a sul. E depois o vento, e eu estar, parecia às vezes que eu estava a pedalar, e em vez de andar para a frente, estava a andar para trás, cansado, sempre a mesma paisagem, estava completamente desanimado, e acho que foi uma das situações que eu tive mesmo, não aguento, eu vou desistir, mas pronto. É impressionante como a mente é forte, e a mente humana controla tudo. Impressionante. Descobriste no Daniel mais forte do que aquele que, ou mais resiliente do que aquele que achavas? Não, mas já sei quando pôr uma coisa na cabeça, vou Não atrás, vai, não, nem que doa. por isso não é. As pessoas. Mas porquê? Sou doido, eu gosto dessas coisas, é adrenalina, é a mesma coisa porque e depois a necessidade de também querer transmitir uma mensagem. Isso é que não foi tanto a nível fotográfico, mas mensagem de mobilidade direta, mas é a mesma coisa quando fui para a Ucrânia, ou quando eu fui para o Brasil, ou para o Bangladesh, é a necessidade de querer contar histórias, umas narrativas visuais, como eu gosto de contar, de transmitir a mensagem, só por uma forma diferente. E depois é juntar a fotografia, a aventura, a adrenalina, a África, é uma junção de coisas. Ou seja, na verdade não me reconhecia. Muitas pessoas dizem que fazem uma viagem dessas e depois acabam por se conhecer elas próprias, e já sei pessoas, já são muitos anos. É resolvido. Check. É uma... Achas que a bicicleta potencia a nossa humanização? Nos torna-nos mais humanos? O facto Sim, de porque estás muito mais exposto do que um carro, por exemplo, não é? Muitas pessoas que vão atravessar e vão passear por África. E estou a falar em termos específicos em África, o sim, mesmo sim. aqui em Portugal, não interessa, mas e eu vejo muito isso, também já o fiz, não é? Uma pessoa de carro que vai com as janelas fechadas, precisa de ar-condicionado, passa por aldeias, não há contacto humano com as pessoas. Simplesmente não és obrigado, não tens filtro, não, é? Não tens uma janela, não tens, tu vais a 10 km por hora ou 20 km por hora, logo tu vais, às vezes, quantos vídeos eu tenho de crianças durante 10, 15 minutos a correrem ao meu lado só para me fazerem companhia, ou o pessoal de bicicleta ao meu lado só para me fazer companhia, e estou a falar com eles. Isso de carro não acontece. Ou seja, acaba por trazer muito mais a parte humana, a interação com as pessoas, do que se estivesses num carro ou numa moto. Se tivéssemos que descrever a hospitalidade africana numa frase, o que é que dirias? Genuína. Acho que é suficiente. Mesmo genuína, muitas vezes. Exato. Mais alguma coisa sobre a África? Não, acho que é sempre surpreendente, acaba sempre por me surpreender. A África, qualquer canto, ainda me falta alguns países para acabar visitar o continente todo, está quase, mas ainda falta alguns países. Mas cada país tem a sua particularidade. Infelizmente, pronto, tem os seus problemas,
muitas vezes por causa de nós, dos ocidentais, não é? Mas acho que é um continente mágico e quem gosta e quando chega a um sítio e tu vês a Terra Vermelha, estive lá a semana passada, e não há nada melhor que chegar ali o sol e a Terra Vermelha e é sempre confortante, não é? Na verdade, vimos todos da África, não é? Vimos todos da África. As pessoas acabam por se esquecer disso, mas somos todos um pouco africanos, não é? Sim. Há aqui umas quantas perguntas que eu costumo sempre perguntar aqui aos nossos viajantes. Aqui no caso, vamos ter que adaptar as perguntas à tua realidade, que é feita uma única viagem de bicicleta. Que é o que é que no fim desta viagem, o que é que tu levarias agora para uma próxima bicicleta? O que é que tu levas sempre numa viagem de bicicleta? O que é que aprendeste a levar? Dizer esta pergunta. A máquina fotográfica é aqui sempre comigo. Acho que isto era uma coisa que sempre, mesmo hoje em dia, quando eu pego na bicicleta e vou andar de bicicleta, seja aqui só pela marginal, levo, na maioria das vezes, levo até a máquina um corpo pequeno, pode surgir na fotografia, tiro na fotografia. Um painel solar, aqueles dá sempre jeito para carregar os powerbanks, acho que é essencial. Um chocolate, tem que sempre haver um chocolate. O barra de chocolate é sempre importante. E acho que o satélite, que foi uma das coisas que para manter contactável se acontecer alguma coisa, ou mesmo para dizer que seja só para mandar mensagem, está tudo bem, porque muitas vezes não há rede. Hoje em dia é muito raro, mas acontece em dar sítios no deserto, não há rede telefónica, e poderes comunicar, poderes ter essa segurança que eu sei que se acontecer alguma coisa, estou contactável. Acho que isso é importante. Por outro lado, estás mais desconectado do que está a acontecer, não é? Ao Sim, estares. na verdade, com o satélite estou desconectado. Aquilo só serve para emergência ou para dizer que está tudo bem. Ou seja, não é para telefonar ou para. É uma rede É de só, segurança. é só Sensação. Ok. aquela sensação de segurança. Ok. Só isso. O que é para ti um bom dia de viagem de bicicleta? Sol sem vento de frente. Para mim, vale tudo. Mas nunca ninguém nos disse que gostava de ter vento de frente. Ainda não. E se pudesses reviver um único dia desta grande viagem que fizeste, para o dia que voltamos? É difícil. Houve tantos. É difícil. Retirava os dias de vento, pronto. Mas Bem, houve tantos. Eu acho, não sei, o primeiro dia. Porque o primeiro dia, na verdade, embora tenha muita chuva na África do Sul, o primeiro dia foi de sol. Foi o único dia de sol que eu quase que eu apanhei na África do Sul. E foi aquele nervosismo, aquela coisa de sair de Cape Town e depois eu tinha os espelhos, não é? Para poder me ajudar de um lado e do outro. E aquela sensação, ainda hoje recordo muitas vezes isso, de estar a pedalar e olhar para o espelho durante quilómetros e quilómetros e ver a Table Mountain cada vez mais afastar-se. E ter essa visão do espelho, um espelho redondo de um lado e do outro, e ver a Table Mountain afastar-se e aquela sensação de ok, isto está mesmo a acontecer, estou mesmo a arrancar com uma aventura única. E acho que esse foi um dos momentos de orgulho, porque lutei muito para conseguir os apoios, para conseguir realizar essa viagem, ou seja, não foi uma viagem fácil, não é uma viagem que muitas vezes muitos ciclistas acabam por fazer, olha, vou dar uma volta por África, olha, vou até Marrocos, pego na bicicleta e vou durante 15 dias passear de férias. Não foi o caso, está. Era um projeto, havia muito dinheiro envolvido, havia muitas empresas envolvidas, ou seja, não era uma coisa, não eram férias, não é? E então, essa responsabilidade, e cada vez mais que eu afastava, eu recordo-me de ver o Table Mountain a ficar cada vez mais pequeno e está mesmo a acontecer. É o início de uma grande aventura. Acho que foi um dia bom. é uma visão cinematográfica ou de fotógrafo, mesmo, Sim, muito sim, visual. Bem sim, exato. visual. É a minha vida, não é? E qual é que é a próxima? Não sei, não sei. Mas ficou o gostinho de Ficou, dar, ficou, 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 sem dúvida. pelo menos, Ficou, já sim. não é. E recomendarias para Recomendaria, não precisa ser. fazer. É difícil, é verdade, mas recomendaria. Ok. Muito obrigado, Obrigado, eu. Daniel, pela partilha. Obrigado. Foi extraordinário. Leiam a descrição daqui do episódio, vamos meter lá mais informações. Tens na tua página do Instagram, suponho, tens o site Tenho, também, está acabo por, lá, o acabo por site usar educado. mais o Instagram que tenho, porque sou obrigado a ter, Sim, sim. mas É toda a fácil. informação é no meu site, no meu blog. Acabo por estar mais atualizado a nível do Ok. website do que Então do vamos que o também aqui Instagram. na descrição. Se gostarem, já sabem, partilhem com os vossos amigos, subscrevam o canal, ativem as notificações, façam reviews também.
Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos e até o próximo episódio e boas experiências. Obrigado. Muito obrigado.